E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8. Mateus, capítulo 10, Bruno, eu estou na versão NVI, isso mesmo. Mateus, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8. E depois, vamos ler João 15, versículo 5. Amém? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O segundo, André, seu irmão. O terceiro, Tiago, filho de Zebedeu. O quarto, João, o seu irmão. O quinto, Filipe e Bartolomeu. O sexto, o sétimo, Tomé. O oitavo, Mateus, o publicano. O nono, Tiago, filho de Alfeu. O décimo, Tadeu. O 11º, Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, o que traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa palavra: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Agora o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 e o versículo 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem. Que o Senhor fale, Senhor, continue falando, ó Pai, em nossos corações. Pai, que nós possamos sair daqui, ó Deus, aprendendo mais e mais a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos continuar sendo instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o primeiro texto aqui de Mateus, capítulo 10, nós percebemos aqui que Jesus, ele chamou 12 homens. 12 homens para ser capacitados. Jesus, ele não fez nenhuma acepção de pessoas aqui. Ele chamou aquelas pessoas e ali ele ensinou a palavra de Deus para eles. E nesses 12 discípulos aqui, completando já o versículo 5 do capítulo 15, a palavra de Deus vai nos dizer que eles, os 12, sem Cristo, nada podereis fazer. Nada. Se eles tomassem qualquer atitude, qualquer ação, por conta própria, como eles fizeram várias vezes. Um exemplo claro, Pedro cortando a orelha do soldado. Isso foi coisa de Pedro. Não tinha Jesus ali naquela ação de Pedro. Um exemplo. Quando eles pensavam em fazer algo diferente, longe das instruções do Senhor, dava errado. Por isso que Jesus fala em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus deixa claro no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer coisa alguma. Irmãos, é importante destacar também que quando Jesus chama os 12, Jesus dá-lhes poder, Jesus dá a eles autoridade. Para quê? Para enfrentar todas as dificuldades que eles viessem a enfrentar naquele momento de aprendizado e crescimento. Era teoria e prática, teoria e prática. E Jesus falou com eles: dou-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Os irmãos podem perceber que a escola de Jesus tinha um mestre que era o próprio Jesus. Tudo que os discípulos enfrentaram após a ascensão de Jesus, os discípulos viram Jesus passando. Os discípulos viram Jesus enfrentando, né? Jesus expulsou demônios. Jesus, ele ressuscitou pessoas. Jesus, ele transformou a água em vinho. Jesus fez inúmeros milagres que a palavra de Deus diz que não ia ter livros para poder anotar de tantos milagres que Jesus fez. E quem estava com Jesus? Os 12. E a palavra de Deus nos mostra apenas os milagres principais que o Senhor quer que nós conheçamos. Não tem aqueles mais, não. Está aqui que o Senhor quer que nós conheçamos. Está aqui para mostrar para nós, assim como os 12 discípulos ali, que nós temos condições de servir ao Senhor debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, não era uma missão simples. Veja bem, Jesus está lá, João Batista batizando, o batismo do arrependimento. Jesus aparece e João Batista declara: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos de João começam a seguir Jesus. Imagine, será que talvez eles nem imaginassem como ia ser trabalhoso aquela vida deles. A missão que o Senhor, né, encarregou para eles. Mas eles foram atrás de Jesus e foi suficiente para aquela tarde, aquele momento que eles ficaram com Jesus ali, e Jesus explicar para eles por que dele está ali. A alegria daqueles discípulos é contagiante. Eles foram até Pedro, André: nós achamos o Cristo, que quer dizer o Messias. Vem cá para você ver. Irmãos, então, a missão daqueles 12, né? Cada um deles entrou de corpo e alma nesse trabalho, nessa missão que fora confiada por Jesus. Dos 12 apóstolos eu quero destacar 2, mas eu vou falar mais de um: Judas e Pedro. Quando se fala em Judas, né, o próprio texto aqui já fala, né? Mas quando se fala em Judas, né, o que você pensa? O que você lembra? O traidor, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, aquele que deu o sinal para os soldados prender Jesus com um beijo, né? A gente lembra alguma coisa assim do traidor, né? Daquele que entregou Jesus. E quando você lembra de Pedro, quando alguém fala o Pedro, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. O ser humano, irmãos, ele é assim. Ele tem a tendência de lembrar só as coisas ruins que as pessoas fizeram, mas não lembra de nada, às vezes, de bom que a pessoa fez. A pessoa pode fazer 100 coisas boas, mas se fez uma coisinha errada, aquilo já é o suficiente para lembrar só aquilo. O mundo é assim, o mundo é mau. Nós falamos hoje de manhã, lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que o Senhor, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração novo, que o Senhor coloca um espírito novo. É exatamente isso. Nós estamos aqui, irmãos, a igreja, com um coração novo, com um espírito novo. Sabe por quê? Por que Judas nós lembramos da traição? Por que Pedro nós lembramos que ele negou Jesus 3 vezes? É um coração ainda, mesmo que pequenininho, tem uma pedrinha aí que não deixa a pessoa ver as coisas boas que a pessoa pode mudar. Agora, quando se fala de Davi, né, o Davi lá que
o Senhor mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé. Quando você fala em Davi, nós lembramos o quê? As crianças lembram, né? A Sofia vai lembrar o quê? Ele matou Golias, o gigante. Ele matou o leão. Ele matou o urso para proteger as suas ovelhas. Ele foi um exemplo. Mas não lembram, não falam dos pecados de Davi. Não lembra que Davi, ele adulterou com Betseba. Não lembra que Davi tentou encobrir o pecado dele, mandando o marido de Betseba à frente da batalha para morrer. Não lembra que Davi foi falso, né, na morte de Urias. Mas só lembra as coisas boas. Então tem pessoas, meus irmãos, que só vai lembrar das coisas boas. Esquecem que o pecado. Mas tem pessoas que lembram só do pecado, só lembram da falha. Agora eu pergunto, Deus perdoou Davi? Perdoou. Porque Deus é amor. Deus, ele perdoou, mas o pecado de Davi teve consequências de morte na vida dele. O próprio filho de Betseba, ele morreu, fora os outros filhos de Davi, que foram mortos, né, um matando o outro. Se eu não falho a memória, são 4 filhos que ele perdeu. Isso é consequência do pecado. A pessoa peca, a pessoa erra, a pessoa falha, Deus, ele perdoa. Por quê? Uma alma, uma vida vale mais que o mundo inteiro para Deus. Deus, ele perdoa o pecadinho, o pecado, o pecadão, né? Mas não tem distinção de pecados. Pecou, pecou. Deus perdoa, mas o homem ainda tem um coração duro, né? E não perdoa. Mas lembra às vezes do erro, da falha que a pessoa cometeu. Mas Deus perdoou aqui Davi, teve as consequências, mas o reino de Davi foi um reino próspero, porque ele não ficou preso no seu pecado. Davi, quando foi escolhido para ser rei de Israel, ele substituiu um outro rei que também pecou. Mas esse rei pecou e perdeu o trono, consequência do pecado. Davi entrou no lugar dele para ser um homem segundo o coração de Deus. Né? Os israelitas estavam pedindo rei, estavam pedindo alguém para liderá-los. Vai Saul, Saul escuta o Senhor, né? Deus fala com ele que era para ele, né, não pegar nada dos povos inimigos, era para matar os inimigos, mas ele age totalmente contrário à vontade de Deus, e Deus não agradou daquilo. Quando Davi, ele foi ungido rei, ele recebeu o Espírito do Senhor. Então passou a comandar a vida de Davi, foi o Espírito de Deus, e automaticamente o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. Voltando aqui em Judas, quem foi Judas? Sem falar da sua traição, sem falar do beijo que ele deu em Jesus, das 30 moedas. Quem foi Judas? Só isso, o traidor? Não. Judas foi um pregador da palavra de Deus. Judas, certamente, ele expulsou espíritos maus. Judas, certamente, ele curou doenças e enfermidades. Judas, ele anunciou o reino de Deus. Judas purificou leprosos. Judas, de graça recebeu, de graça deu. Irmãos, essa foi a missão de Jesus, dada aos 12. Judas estava lá, que ele era um dos discípulos. Judas era um deles. Irmãos, os 12 estavam ligados àquele momento, àquela instrução ali, à videira. Os 12 estavam ligados a Jesus, porque eles eram os ramos. Agora a palavra de Deus não menciona se Judas foi desobediente ali, falando que não ia expulsar um espírito mau, né? A Bíblia não menciona que Judas ficou parado na sua missão. Não menciona. Só fala que Jesus deu autoridade para os 12. E outra coisa que eu quero mostrar aqui também, que na celebração da ceia, a última ceia, nenhum dos 11 discípulos desconfiava de Judas. Ninguém sabia o que se passava na mente de Judas. A pergunta: quando foi que
a vida de Judas mudou? Quando foi que Judas abandonou os caminhos do Senhor pensando em vender Jesus? O único que sabia de tudo isso é o próprio Senhor. É o próprio Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas, mas nós não sabemos. Porque são os atributos incomunicáveis do Senhor. Onisciente, onipresente, onipotente, imutabilidade. Deus, Ele não muda. O único que sabia disso. Irmão, Judas, ele ceiou. Ele participou da ceia. Olha o que diz aqui Mateus, capítulo 26. Do versículo 26 ao 27. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-os, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Versículo 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de ter cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Onde Judas estava aqui? Judas estava participando da ceia. O que Jesus falou aqui? No versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos. A Bíblia não fala, deu apenas para 11 e um ficou de fora. Não, Judas estava ali participando. Mas estava certo Judas participar? Não estava. E isso mostra, meus irmãos, que a Bíblia é um livro de ensinamentos. A cabeça de Judas estava na traição. Como ele iria entregar Jesus? Que o próprio Jesus havia sinalizado ali: um de vocês vai me trair, né? O Evangelho de Marcos e João, né, fala: é eu, Senhor, sou eu que vou te trair, né? Uns ficavam perguntando um ao outro. Eu acredito que Judas não tenha feito essa pergunta como os outros, porque ele estava ali com o coração apertado, né? Imagina que a barriguinha dele estava doendo, estava tremendo, mas ele se mantinha uma postura ali falsa diante de Jesus. Quando chega o momento deles saírem da ceia ali, da celebração, e irem para o monte Getsêmani, Jesus leva todos os discípulos, todos. Judas foi com ele também. Mas na hora da oração, quem que Jesus leva? Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Por quê? Jesus entendeu que os três poderiam ser uma coluna posicionada de oração para guardar Jesus. E quando ele volta, pega os discípulos dormindo, né, aquela palavra: não podereis orar comigo pelo menos 1 hora. Mas Jesus, ele foi para o monte, Jesus, ele orou. Jesus, ele deixa muito claro que a vontade não era dele, mas a vontade era do Pai. Oh Deus, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Irmão, nós temos que entender que a vontade é de Deus. Nós temos que entender que tudo o que nós formos fazer, nós devemos depositar no Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E Jesus, ele faz valer essa palavra. Ele busca primeiramente Deus. Jesus, ele chora. A alma de Jesus estava triste, aflita, porque sendo 100% homem, ele ia sofrer dores, ele ia chorar ali. Irmãos, foi enfiado lanças em Jesus, coroas de espinhos foi colocado na cabeça de Jesus.
era um sentimento, era dor. Irmãos, voltando em Judas, no capítulo 26, no versículo 48 de Mateus, o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Olha que falsidade, olha que covardia de Judas. Olha o beijo que Judas dá em Jesus. Olha a trama que Judas, fez aqui para pegar em Jesus. Olha a frieza de Judas. Olha a falta de amor, falta de coração de Judas. Antes de Judas beijar Jesus, lembrando mais uma vez, ele celebrou a ceia. Todos estavam ali se perguntando quem era o traidor. E Judas caladinho. Mas Jesus já sabia. A palavra de Deus diz, fala assim: vai o que você tem que fazer logo. Sai logo daqui. Você não tem mais funcionalidade aqui, Judas. Hoje nós falamos de manhã sobre funcionalidade. Depois que o pecado entrou no mundo, as pessoas têm usado os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, para fazer coisas que desagradam a Deus. Perdem a funcionalidade espiritual, perdem o amor. Judas perdeu a sua funcionalidade. Vai Judas, vai fazer, vai fazer o que você tem que fazer. E nós sabemos que Judas era o tesoureiro, talvez os discípulos ainda ali não desconfiassem, talvez os discípulos pensassem: ele vai comprar pão para nós, talvez ele vai trazer um alimento, mas nada. Judas foi concluir o seu plano. Aí, meus irmãos, vem aquela questão do exterior e o interior de Judas. A atitude de Judas nos faz pensar nessas duas formas: o exterior e o interior do ser humano. O exterior de Judas, o que ele fazia? Ele exercia tudo o que os outros faziam. Tudo que Jesus mandava fazer, ele fazia. Não é isso que diz aqui em Mateus 10, do versículo 1 até o versículo 8. O exterior de Judas, o que ele fez? Jesus falou, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. E Jesus, ele envia os 12. Então o exterior de Judas, olhando para Judas, todo mundo via ali um homem escolhido por Deus. A igreja de Jesus, estava ali presente, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Mas ninguém sabia o que se passava no seu interior. Eles não sabiam, também nós não sabemos quando a vida de Judas mudou. Quando ele troca o Senhor Jesus para entregá-lo aos inimigos do Senhor. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Vai ser neste momento. Imagina, irmãos, Judas, ele era tesoureiro. Então ele andava com dinheiro. Imagina a ganância de Judas. Esse aqui eu não posso mexer, mas eu vou pegar outro maior. Esse aqui é do Senhor. A irmã dele fala assim, o dízimo é do Senhor. Então esse aqui eu não posso mexer, mas eu vou arrumar dinheiro para mim. Eu quero mais, eu quero dinheiro. A ganância de Judas. E ele entrega Jesus. Irmãos, Judas não sabia o trágico fim que daria aquela traição dele. Judas, ele correu atrás de 30 moedas. Aos poucos foi crescendo o desejo nele de entregar Jesus. Irmãos, a atitude de Judas nos mostra que às vezes nós nos enganamos com o exterior, porque o interior não foi ainda transformado. O interior ainda não foi trabalhado no Senhor, o interior ainda não teve mudança. 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura. Quando o interior é transformado, como quando Deus tira o coração de pedra, coloca um coração novo, um espírito novo, a pessoa ela se torna uma nova criatura. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, que nós devemos nos revestir
de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. O apóstolo Paulo está querendo dizer, meus irmãos, que em tudo nós devemos pensar como Cristo. Ele pega essa palavra muito interessante, Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, versículo 22. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando o quê? Que nós devemos nos revestir, nos renovar, né? Nós devemos nos identificarmos com Cristo na aparência, que é o exterior, e também na sua essência, o interior. Irmãos, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai da boca. Quando a pessoa solta algumas palavras, meus irmãos, de derrota, afrontas, né? Falta de respeito, não é o que está lá dentro, mas é o que sai. Aí demonstra claramente o caráter da pessoa. E Judas, o tempo que ele estava com o Senhor, até Jesus revelar naquela ceia, ele ficou ali meio que desconcertado. Poxa, participei de algo tão sagrado, tão abençoado, que é a celebração da ceia, e agora o mestre está revelando aqui que vou traí-lo. Imagina a cabeça daquele homem. Irmãos, nós não conhecemos o temperamento de Judas, mas nós sabemos que o temperamento, ele define como uma pessoa reage ao que acontece ao seu redor. É a reação da pessoa, o temperamento. Depois que ele traiu Jesus, depois que Jesus estava sendo ali morto, né, sendo crucificado, Judas, ele tem um sentimento diferentemente de Pedro. Judas, ele teve remorso. A palavra de Deus diz que o remorso fez com que ele devolvesse as moedas da sua traição. Remorso é diferente de perdão. Remorso é diferente de arrependimento. Pedro se arrependeu. Jesus não falou com ele também? Ó, você vai me negar hoje ainda, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E dito e feito, irmãos. O homem estava tão com medo que ele negou, e depois ele saiu ali e foi voltar a fazer a sua atividade de pescaria. Mas ele chorou. A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. A diferença de Pedro para Judas, que os dois pecaram, mas tiveram consequências e motivações diferentes. Meus irmãos, teve a oportunidade de ser perdoado e se tornar um grande pregador da palavra de Deus. O remorso, o que significa o remorso? É inquietação, falta de sossego, o oposto do arrependimento. O arrependimento é mudança de coração, mente, é afastar-se do erro e voltar-se para Deus. Pedro teve essa oportunidade, mas Judas já não teve. Judas escolheu, meus irmãos, recorrer à lei. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3,6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o que Judas estava com a cabeça. Ele não se arrependeu, ele estava com remorso, ele não conseguiu executar aquilo que ele queria fazer com consciência limpa. Ele tem um remorso, joga as moedas lá e sai.
ele procura consertar o seu erro do seu jeito, né? E nós sabemos o trágico fim que Judas teve, tirando a sua vida. Ele recorre à lei, né? A lei fala sobre vida por vida, ele vai lá. Mas Pedro não. Apesar de reconhecer o terrível pecado que ele cometeu, ele não resolve do seu jeito. Pedro, ele não recorre ao legalismo, à lei, mas ele entende e ele fala, né? Paulo fala, aliás, que o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Paulo vai dizer que a letra mata, mas é o espírito que dá vida. Irmãos, dois exemplos que nós temos que aprender muito, né? Quando as pessoas, né, tiram a sua vida, né, num dado momento, né, se suicidam, né? Falta às vezes um perdão, falta às vezes um amor. Judas mostra claramente aqui o remorso que ele teve, e ele tomou uma decisão por conta própria de tirar a sua própria vida, né? Tem aquelas pessoas que estão doentes, né, emocionalmente, psiquicamente falando, que se não tomar, ficar de olho, não cuidar, a pessoa também tira a sua vida, começa a escutar vozes para tirar a sua vida. Existe, né, ainda, mas não terminou, não parou, mas a gente não vê falar muito dos jogos, dos desafios, né, que aqueles jovens estavam fazendo ali, tirando a sua própria vida, pulando uma certa altura. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós um nome muito importante, que é Jesus. Amém? É Jesus que dá a vida. Ele fala lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheças a mim, Jesus, que eu vou te libertar. Ele fala que eu sou o caminho. Jesus fala, na verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala também em João 14,27: deixo-vos a paz. A paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo dá. Irmãos, quando alguém conhece Jesus, ele vai viver paz. Por mais que venham lutas, dificuldades, mas nós temos a paz que vem do Senhor Jesus. Nós temos a quem recorrer, nós temos a quem abraçar e buscar em oração. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Deus abençoe essa semana, seja uma semana de bênção, de vitória para toda a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida nessa noite. Obrigado, Senhor, por rever o meu amigo, irmão Hudson. Obrigado por ele compartilhar um pouco da minha origem, dos meus antepassados. Pai, um momento agradável de aprendizado, de recordação. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada criança, adulta e a Sofia. Muito obrigado pelas irmãs. Muito obrigado pelo louvor, pela mensagem e pela celebração deste memorial. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, ó Pai. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Vai lá em Lambari, Senhor. Eu sei que o Senhor já está aí, porque o Senhor é onipresente. Vai em Lambari, vai lá naquela casa. Fala naqueles corações ali em Lambari, naquele lar. Fala no coração em especial da Kiara. Fala no coração da mãe desse rapaz. Fala no coração desse rapaz, do Júnior. Pai, que as escamas, ó Deus, possam cair, ó Deus. Que os olhos possam ser abertos, ó Pai. Como o Senhor fez com Saulo. Precisa do Senhor encontrar, ó Pai, essas vidas, ó Deus, e mostrar que elas são preciosas, ó Deus. Que eles possam entender que o reino de Deus precisa deles, ó Pai. Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Que todos digam, dão glória a Deus, aplauda Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.
povo